Porque se a gente pega o decurso do tempo ali, nós estamos numa defasagem muito grande em relação à reposição. Nós ficamos na pandemia, por exemplo, sem ter reposição, tanto é que é um pleito nosso do sindicato, nós ajuizamos uma demanda civil pública, justamente pleiteando essa reposição que ficou pendente durante o período da pandemia, mas se a gente pega um histórico, acho que o Oliver pode falar melhor que eu, temos mais de 30%, né, de defasagem. Nós fizemos um levantamento não faz muito tempo, ano a ano, o que foi colocado em folha e o que não foi. Então está em torno de 30%, desde 92 para cá. Muito dinheiro. Um exemplo, só na gestão da EJO ficaram 10,36. Pô. E daí vem vindo, né? Então Isso é um absurdo, não? É bastante. É absurdo, então, porque na nossa gestão... Você para você ficar 30% a menos no teu salário. No decorrer do tempo foi isso? No decorrer da tua vida, como é que você paga a luz, água, telefone, aluguel? É um absurdo isso. Eu não sabia que havia essa defasagem de 30%. No decorrer foi isso. Então, isso é real. Então, nós, na gestão ultimamente, né, que nós estamos lá no terceiro mandato ali, nós temos esses 5,21% que ficaram, que a gente ajuizou, que é de 2021-22. Na database foi concedida uma parte, e uma parte ficou, esse 5,21. Então, ultimamente, a gente conseguiu, as duras penas, negociando e tal, né? Às vezes parcelado, colocar no lerite do servidor. Depois nós buscamos o auxílio alimentação, a gente lutou 6 anos. 6 anos. Conversando em 2018, lá com o ex-prefeito Chico, explicando, olha, não dá. E daí foi colocado uma parte, né? Depois a gente avançou um pouco e daí combinou, antes era para quem ganhasse até 2.500, depois a gente pediu um pouco mais e combinou para ser estendido a todos. Hoje está em R$500, vai passar para 550. Teve uma majoração nessa database de 10%. Então, são as lutas nossas, né? Que a gente busca. E toda vez que você vai judicializar, né? Isso aí isso é trabalhoso, porque demora. Demora. Uma demanda dessa hoje, talvez demore em torno de uns 2 anos, por aí. Porque isso você está falando assim num bom cenário. Num cenário super hiper positivo. Não, porque assim, lá em sindicato... O trabalhismo ele anda um pouquinho mais rápido? Não. É uma sistemática que a gente adota daí na gestão do escritório. Cumprir o prazo antes de vencer o prazo. Então, assim, temos os prazos, os entes públicos têm prazo em dobro. Então, o que é 15 dias para mim, eles têm 30 dias, certo? Mas aí, quando volta o processo para nós, a gente tenta cumprir antes mesmo de abrir o prazo. Porque, querendo ou não, a gente ganha uma celeridade no processo. Quando a gente abre o prazo e cumpre ele antes do vencimento, a gente consegue, num processo dessa magnitude, reduzir o trâmite praticamente 6 meses, por aí, consegue adiantar o processo. Mas é isso uma questão de gestão, para não deixar cumprir no último dia. Porque hoje, se eu pego 15 dias úteis, eles viram em média 25. Aí tenho mais 10 dias de prazo fechado, viram 35. Então, se eu otimizo isso em cada intimação que eu recebo, eu consigo adiantar. Então, assim, a gente tenta sempre trabalhar com a maior celeridade possível quando venha o processo para nós, né, respondermos. Então, assim, estou trabalhando num excelente cenário de 2 anos, mas o bom, uma coisa que o servidor ele tem que ter conhecimento, toda vez que a gente demanda em nome do sindicato, um dos grandes medos, acho que de todo mundo, é ingressar com uma demanda e perder. E ter que pagar os honorários para o outro advogado. Honorários comerciais. Quando a gente faz essa demanda em nome do sindicato, mesmo que, por exemplo, chegue lá no final e não ganhei, não tem nenhum tipo de oneração. Não tem que pagar nada. Eu não tenho que pagar honorários, o servidor não tem que pagar nada, entendeu? Então, quando a gente faz a luta judicial pelo sindicato, em nome do sindicato, é uma luta de só ganhar. Por quê? Eu ganhei, o sindicato ganhou, bom, vai ter dinheiro para todo mundo. O sindicato perdeu, ninguém teve que pagar 1 centavo.
entendeu? Então, por isso, a gente sempre tenta fazer as demandas coletivas, as categorias, pelo sindicato. Porque se eu faço em seu nome, professor, e eu perco, você vai ter que pagar 10% lá para outro advogado, entendeu? Então, a gente busca isso. Nessa demanda coletiva, a gente já tem várias em andamento, né, que nós fizemos os protocolos nesse último tempo. Nós temos a questão da produtividade também, nós judicializamos para o pessoal da administração tributária. Nós judicializamos também a questão de uma reposição dos inativos, porque a gente tem uma diferença quando eu sou paritário e não paritário, tem essa diferenciação. Por exemplo, todos os servidores paritários, que é aquele que recebe a mesma reposição do servidor ativo, vai ter a reposição de 5,32, certo? Mas eu tenho um monte de servidores que são não paritários, que eles não têm o mesmo índice de reposição do servidor ativo. O índice de reposição deles é o do INSS. O INSS esse ano de reposição foi 4,77%. Não perde o fio, não. Porque vou aproveitar o que você está falando. O que as reformas da Previdência representaram para o servidor? Já que você fala de paridade, tem a ver com a pergunta. Tem ou não tem? Tem. Né? Para o servidor, os novos servidores é um regramento totalmente distinto. Para o novo servidor, teve um aumento na idade e uma fórmula de cálculo mais prejudicial, que a gente fala, porque é uma média de todo o período contributivo, e nós temos também um limitador, que é o teto do INSS. Por exemplo, hoje, o servidor público que ingressa, a Fosprevidência, ela não vai te pagar benefício superior ao teto do INSS, ela vai te pagar até o teto do INSS. O que excede ao teto, aí você tem que ver se você vai migrar ou aderir ao RPC, certo? A migração, aí nós tivemos a migração, uma janela, eu só consigo migrar quando eu tenho janelas abertas, né? Nós tivemos uma janela aberta, salvo engano, em 2023, 2024, agora eu não me recordo exatamente a data, que é a possibilidade de eu migrar para o RPC. Mas, por exemplo, não tenho janela aberta, eu estou vinculada ao RPC, mas eu posso aderir a um plano lá do RPC. O bacana de você fazer a adesão e você receber mais que o teto do INSS, que hoje está 8 mil e pouquinho, é que quando eu mando dinheiro para o fundo, para o RPC, o meu empregador também manda, entendeu? O patrocinado e o patrocinador manda. Então, se eu aderir a um plano lá e eu estou mandando todo mês R$10, o meu empregador também está mandando R$10. Então, eu tenho R$20. Aí, claro, você tem que ver com a Fusan, porque é ela que administra o regime de previdência complementar da nossa prefeitura. Isso é para o cenário do servidor novo. Para o servidor que já estava, ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais, certo? Para conseguir garantir as mesmas regras. Isso foi uma conquista dos sindicatos, tanto do SISMUF quanto do SIMPREF, foi manter a regra de cálculo. Nós temos várias emendas, então assim, o servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, por exemplo, ele tem direito à última remuneração, que é a integralidade e paridade, tá? O servidor que ingressou a partir de janeiro de 2004, o cálculo dele é a média dos 80% maiores, e a forma de reposição, de reajuste é o do mesmo do INSS. Certo? Então, a gente tem esse marco. O que a gente conseguiu garantir? Essas duas fórmulas de cálculo para o servidor. Ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais porque tem o pedágio ali para ser cumprido, mas a fórmula de cálculo foi mantida. Então, quando eu falo de paritário e não paritário, é justamente o tipo de aposentadoria que eu tive. E o que vai demorar, se eu tenho paridade ou não, é a minha data de ingresso. Então, os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 e se aposentam pelas regras ali que eles fazem jus, eles têm direito à paridade, que é a mesma reposição do servidor ativo. Servidor que ingressou a partir de janeiro de 2004, ali quando ele aposentar, a regra de reposição dele é a mesma do INSS, que é o nosso INPC. Tá? Então, assim, a reforma, o que ela trouxe? Ela trouxe, assim, para os novos servidores, um regramento totalmente diferente, um tempo maior de trabalho, tanto é que a idade da mulher é 62 anos, a idade do homem é 65, ali, mas para o servidor que já estava no sistema, ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais para conseguir manter a mesma fórmula
de cálculo. De cálculo. De cálculo. Então, assim, e ainda o mais foi um mais não tão pior, que eles queriam que fosse 100% mais. E nós conseguimos deixar em 50%. Isso. Foi uma grande E conquista. também nós estamos contribuindo acima de 4 salários mínimos. Né? Que Isso também é um o outro pedido era tópico. 3. Era 3. Então, contribuímos, que hoje Do dá que excede. Isso 6.072, dali para cima, que são 14%. E isso daí também é um tópico muito bacana de ser abordado, porque antes da reforma, professor, nós tínhamos o servidor aposentado, ele sempre contribui, ele continua contribuindo para o fundo, só do que excede o teto do INSS.